Boa noite! Que delícia! Chegou segunda! E quando chega a segunda é o quê? Dia do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Que maravilha, gente! Que felicidade estar aqui com vocês! Mais uma segunda! Que maravilha, né? E hoje a gente vai estar aqui conversando com a Letícia, a mãe do Felipe. Vai estar aqui conversando com a gente sobre um diagnóstico bem diferente, tá? E aqui eu já deixo o convite, fiquem aqui comigo para vocês conhecerem a Letícia. E além disso, a gente vai estar falando sobre dicas, tá? A Letícia, ela tem um canal aí, um perfil, né? E um canal no YouTube também, que ela dá dicas aí de recém-casada. Ó que delícia, o nome já diz isso mesmo, né? Dicas de uma recém-casada, que maravilha! Que maravilha! E a gente vai aprender muito aqui, conhecer esse diagnóstico aí do LIP, que eu não conhecia, não entendo muito, quero conhecer mais um pouquinho aqui. E eu já vou estar chamando ela aqui para estar explicando um pouquinho para a gente, tá? Boa noite a todos, boa noite, Suelen. Boa noite, Daisy. São diagnósticos diferentes, histórias diferentes. Boa noite, Boa Letícia. noite! Que maravilha que deu certo a gente aqui, hein? Tô ansiosa pra live hoje. Ai, que maravilha. Meu Deus do céu. Olha, Letícia, cada semana essa ansiedade fica em mim, assim, né? Porque é diferente. Por mais que a gente conheça, fica ali buscando, né, no perfil, vai conhecendo mais um pouquinho da história. Mas nada melhor do que a gente estar aqui conversando, olhando uma para a outra, né? Tendo essa participação aqui das pessoas, para a gente poder estar se conhecendo mais um pouquinho. Não é Sim. verdade? Eu prefiro assim também. Eu gosto bastante que aí a gente vai conversando, né? Trocando Exato. ideias. Exatamente. Eu estou muito ansiosa por algumas perguntinhas aqui que eu coloquei para te fazer, tá? Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, Leti, eu quero aqui me apresentar um pouquinho para você, né? E também para esse público que está chegando aí, sejam todos bem-vindos, tá bom? Eu gosto sempre de deixar registrado aqui. Eu sou Luciana, uma mulher de 46 anos, de pele clara, cabelos grisalhos, tá? Eu uso um óculos de oncinha, armação de oncinha. Estou usando um batonzinho bem clarinho, rosinha, com colazinho de pedra marronzinho e com a camiseta preta, tá? Eu gosto sempre de fazer a descrição porque a gente tem muita gente que assiste nosso projeto e são cegos, né? A gente tem pessoas aí de baixa visão e pessoas cegas, então é sempre legal a gente poder fazer essa descrição, né? Eu sempre gosto, estou aprendendo, criando esse hábito, né? E assim, gosto também de deixar registrado aqui, falando um pouquinho, né, desse projeto. Porque o projeto, Leti, Descoberta do Diagnóstico, sabe? A gente se conheceu aqui no Instagram, né, através de uma live, não foi? Foi? A gente se conheceu aqui. E assim, é bem interessante a gente poder falar, porque o projeto Descoberta do Diagnóstico está fazendo esse ano 2 anos de projeto. A gente já tem mais de 80 histórias. Eu já até me perdi nesses 80, porque há muito tempo eu já falo que é mais de 80, eu nem sei. Tenho que parar para contar de novo aí. Mas a gente já tem muitas histórias. E assim, eu tenho uma filha com síndrome de Down. Ela tem 14 anos, né? E eu descobri o diagnóstico da Luana na minha gravidez. Durante os exames, eu descobri que ela nasceria com síndrome de Down. E foi um susto total, né? Quando eu recebi esse diagnóstico. Porque a gente nunca espera algo diferente do que a sociedade espera, né? O que está dentro do padrão. Uhum. Mas eu entendi, Leti, que era algo que fazia parte de minha missão de vida. Só que eu achei isso, eu entendi isso, mas eu nunca fiz nada. Eu só falava. Ai, isso é minha missão de vida, mas o que fazer? Eu não sabia. Quando Luana fez 10 anos de idade, eu senti um grande chamado interno, um chamado que eu não sei explicar, só sinto assim, sei bem que foi um chamado divino. E comecei a ter muitas insônias, e nessas insônias eu escrevi um livro. Nosso bebê nasceu com síndrome de Down, e agora? Né? E aí eu pude contar, relatar toda a minha história ali. E eu comecei a entender que eu precisava ajudar as pessoas com a minha história. Porque eu vi que eu pude contribuir na vida de muitas famílias. Só que aí eu queria mais. A gente sempre quer mais, né?
E aí, nesse querer mais, veio a pandemia. E com a pandemia, eu conheci uma mulher, né? Que é a Patrícia Loretti, que ela tem câncer. E a Paty me inspirou verdadeiramente a criar esse projeto de Descoberta do Diagnóstico. Isso foi em junho de 2020. E agora, em 2022, e já estamos fazendo 2 anos de projeto. Estou muito feliz, sou muito grata a tudo que tem acontecido, tantas histórias, né? E quando eu conheci o seu perfil, quando eu conheci um pouquinho da sua história, eu falei, não, eu quero conhecer até sobre esse diagnóstico do Felipe, né? Que eu, assim, a gente vê às vezes, né, no outro, mas assim, não sabe do que se trata, como é que acontece. E quando a gente fala de inclusão, a gente precisa de ter conhecimento, né? Porque eu Uhum. acredito muito que o preconceito acontece por falta de conhecimento. E a gente, como pai, como mãe, a gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas, né? E por isso que eu estou muito feliz aqui em ter você para poder falar um pouquinho aí sobre sua história. E agora eu deixo a vez para você. Se apresenta aí para a gente, né? Quem é a Letícia? Letícia Reck, né? É assim que Isso, fala mesmo? é que. Reck. Pronto. Então, passa a bola para você agora. Então, meu nome é Letícia, tenho 27 anos, quase 28 aí em julho eu já completo 28 anos. Sou mãe do Felipe, que tem agenesia da mão direita, né? Sou casada há Sim. 7 anos e eu atualmente trabalho aqui com o Instagram. Que maravilha. Eu vejo assim que você tem o seu conteúdo, né? Ele é bem, você tem bastante foco, né? Porque para a gente poder fazer um trabalho na questão do Instagram, eu mesmo me perco com isso, viu, Led? Mas assim, precisa ter bastante foco, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Tem que ter, porque senão a gente vai se perdendo, quando vê não posta nada. É Sim, difícil, assim, tem que ter exatamente. uma Ai, meu rotina. Deus, preciso me inspirar, viu? A gente vai Vou te acompanhar mais aí para eu poder estar me inspirando nisso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, viu, gente? Quem quer aqui trabalhar com Instagram, vê aí, acompanha aí o perfil da Letícia, é bem interessante, super interessante. Já me inspirei em algumas postagens aí, no decorrer da live a gente vai conversando. Mas assim, antes da gente chegar nessas dicas, né, de uma recém-casada, conta pra gente aí como é que foi esse processo, né? Como é que foi saber desse diagnóstico do LIP, né? Conta pra gente aí o que de fato é genesia, né? É genesia que fala? Isso, a genesia de membro. Sim, Então, na verdade, a gente descobriu a genesia do Felipe apenas no parto, né? Na hora do sim, parto, foi um susto, assim, porque nas ultrassons que a gente fez, é, a gente conseguiu ver as duas mãozinhas, os dedinhos, tudo sim, certinho. Então, quando a gente ficou sabendo ali na hora, assim, né, no parto, como assim? A gente viu na ultrassom, né? sim, Então, bom, vou começar assim, né? A historinha do Felipe. A sim. gente, antes do Felipe nascer, a gente teve 2 abortos. Então, a gente queria muito ter um bebê. Aí, a gente conseguiu ter o Felipe. E quando eu tava com 34 semanas, a gente descobriu que que ele não tava ganhando peso suficiente na barriga. Então, a gente ficou acompanhando ali até as 36 semanas. E aí, com 36 semanas e 5, foi numa sexta-feira, eu fui numa consulta de rotina para fazer mais uma ultrassom para ver como é que estava o ganho do peso dele. E aí, chegando lá, a gente viu que realmente ele não estava ganhando peso e o médico orientou a gente para maternidade, para até ter outra opinião de outro médico, enfim. E aí, a gente chegou lá, estava na pandemia, então só eu pude entrar, o Diego ficou no carro, logo depois foi para casa porque demorou um pouquinho. E aí eu fiz vários exames de novo, enfim. E aí o médico chegou assim e falou: Letícia, cadê o teu marido? Daí eu falei: tá em casa. Daí ele disse: então chama, ele tem 5 minutos para chegar aqui, porque a gente vai ter que tirar o Felipe agora. Daí eu, Ai, meu meu Deus, como assim? Levamos um susto, né? E aí ele falou que é, ainda estava no plantão, já estava terminando o plantão dele, mas que antes de sair dali ele tinha que tirar o Felipe porque podia ser que ele não sobrevivesse mais. Porque ele não estava ganhando peso, ele não estava recebendo ali os nutrientes, então era Deus. arriscado deixar mais tempo, né? Então, desde ali, o parto já foi um susto, né? Foi tudo muito novo assim pra gente, O muito susto já surpreendente. começou daí, né? Já começou aqui.
E aí a gente foi para a sala de parto, enfim. E aí nasceu o Felipe, né? E a primeira coisa que o Sim. médico falou, que na verdade perguntou pro Diego que estava em pé, pai, tu sabia que ele não tem a mãozinha? Só que eu tava ali, né, meio com anestesia, com tudo, Sim. não, meio que não dei bola pro que ele tinha perguntado. E o Diego, o Felipe, ele nasceu muito roxinho, então, e não chorou assim de primeira. E o Diego achou que ele Uhum. tava sem vida. Então ele na hora não focou no que o médico falou. A única coisa que ele só falou Aham. assim, assinou com a cabeça, né? Aham. E aí, logo o Felipe chorou, enfim. E aí a pediatra veio, pegou ele pra pesar, né? E o Diego foi acompanhar. E aí nisso a pediatra falou de novo, né? Pai, vocês sabiam que ele não tinha mãozinha e tal. E aí ele falou que não sabia, que na ultrassom a gente tinha conseguido ver. E aí ela trouxe ele pra eu ver. Só que ele nasceu com 1,645 kg. Ele era muito pequenininho. Oh, meu Deus, miudinho. Muito miudinho. E aí, ele só ficou ali comigo uns 10 minutinhos. Só foi o tempo deles terminarem a cesárea ali e já levaram ele pra UTI. Então, eu não consegui ver. A médica veio, só mostrou assim meio que o rostinho dele e falou: Olha, mãe, ele não. Nasceu sem a mãozinha. E aí mostrou assim, rápido, e disse: Ah, mas ele é lindo, tal, tal, já mudou de assunto. E levaram ele pra UTI. Então eu não consegui na hora ver, pegar, entender o que estava Sim. acontecendo, sabe? Então, o que o LIP tem, né? Ele tem agenesia de membro, que é a ausência de um membro. E aí, o que a gente ficou muito nervoso na hora, assim, como assim? O que tá acontecendo, né? E aí eu fui pro quarto e quem faz cesárea tem que ficar 12 horas, se não me engano, deitada. Então eu só fui ver ele no outro dia, às 8 horas da manhã. Então aquela noite para mim foi a pior das noites, assim, que eu fiquei. Além de eu ter planejado sair com meu filho, né, ir pro quarto com ele e tudo, ainda tinha a Sim. questão de ele não ter uma mão. Como assim, né? Aham. E aí isso Pois foi. é, porque é um susto total, né? Às vezes a pessoa pode É, falar assim, ah, é só menos uma mãozinha, mas imagine, a gente quer ter nosso filho com as duas mãos, com dois pezinhos, com os dedinhos, né? Tudo perfeitinho, como Na manda o hora foi um figurino. susto, assim. E aí, aquela noite, eu fiquei pensando aquilo, pesquisei e me questionei. Por Sim, quê, meu Deus? O que que aconteceu? Nananã. E fui assim, sabe? Me questionando, perguntando. sim. Aquela noite, eu acho que foi eu acho que foi a noite que eu mais sofri, assim, que eu A tive gente quer ansiedade. saber logo de quem é a culpa, não é, Leti? Quero sempre ter saber o que está acontecendo, né? Um Sim, culpado. E na verdade sim, eu tava ali, né? Tinha acabado de ter o Felipe, então tava com dor, tava, não consegui ver. Foi muita situação, um misto de sentimentos que foi deixando a gente, sim. foi assim, para eu não aceitar na hora, sabe? E aí só no outro dia que eu fui ver. E aí eu mandei mensagem pro meu ginecologista, né, que tava acompanhando. Uhum, Mandei assim: Olha, Felipe nasceu sem a mão, como é que a gente não viu isso na ultrassom? E porque eu queria um entendimento, o que que tinha acontecido, né? E aí uhum, ele me explicou o que provavelmente aconteceu, né? Então ele acredita, a gente conseguiu ver, eu tenho vídeo da gente contando os dedinhos, porque eu gravava, né, todas as sim. ultras. E aí ele explica que teve a brida, né? A brida amniótica, se eu não me engano, é um nome assim. Que é como se tivesse Uhum. soltado um cordão, uma cordinha da minha placenta enrolado na mãozinha dele e amputado a mãozinha dele dentro da barriga ainda. Então foi isso que aconteceu, uma síndrome rara, né? Mas que se a gente for parar para pensar, até que acontece bastante, porque, se eu não me engano, a cada 1.000 crianças, uma tem agenesia. Então, é raro, mas ainda acontece com bastante frequência, né? Sim. Meu Deus. Eu nunca tinha ouvido falar, eu já vi pessoas, né? Tem algum membro assim, mas assim, nunca. Na verdade, eu nunca tive curiosidade de perguntar, de pesquisar, porque aquela coisa, né? Quando a gente não tem dentro de casa a pessoa próxima, a gente acaba deixando de mão, né? A gente olha, a gente observa, mas a gente não quer investigar. A gente não quer, não, a gente não investiga, não tem interesse de É que a investigar, gente né? acha que nunca vai acontecer com a gente, então a gente E não dá bola, né? exatamente. Hoje, Leti, eu falo assim, hoje eu fazendo esse trabalho que eu faço de inclusão, né, de conhecendo de fato as pessoas com deficiência, as deficiências que existem, né? Cada vez mais eu quero ir a fundo para poder conhecer mais e mais. Eu tô conhecendo tanta coisa que aí eu vejo essa situação. Eu já passei por pessoas sem um membro, mas eu nunca tive curiosidade, diferente da agora. Agora eu fui pesquisar sobre o que era. Eu falei assim, não, já quero ter uma noção para quando Letícia explicar para a gente.
eu já saber mais ou menos do que se trata, né? Então, assim, é interessante a gente poder ter esse olhar. Se a gente quer abraçar a inclusão, a gente precisa conhecer um pouquinho de cada coisa. A gente não precisa ficar expert, né? Então, assim, ter o conhecimento, por exemplo, o conhecimento que eu tenho hoje sobre a síndrome de Down, eu não vou ter sobre a genesia, porque eu não tenho isso dentro da minha casa, Não né? É tem. diferente. Mas a gente precisa ter um conhecimento, a gente precisa saber um pouquinho mais. Eu acredito muito que tem que ser dessa forma, entendeu? E eu busco isso para mim. Não é É, verdade? eu concordo, aham. Pô, até Você para já ensinar. conhecia, tem alguma ligação assim genético? Ou é um acidente genético, né? Como a medicina fala, que é um acidente genético. Por Não, que não é. acontece isso? Tem alguma explicação? Ele não tem explicação, né? Não é genético, pode acontecer com qualquer ali Sim, mulher, né? Não precisa ter alguém na família, né, sem um membro para acontecer. sim, Foi uma síndrome que aconteceu na minha placenta. E às vezes acontece, o médico vê ainda na barriga quando é menorzinho e eles conseguem fazer uma cirurgia, tirar ali na hora, pelo dentro, tudo ali, com o bebê ainda sim. dentro do útero, né? Aham, Mas tem crianças que não chegam a amputar, mas fica marcadinho. Então, assim, sim, não tem uma explicação, né, por que que acontece. entendi. Mas pode acontecer com Uhum. qualquer um, assim. Então, não sabia disso. E tem É. alguma consequência, Leti, com isso? Com essa síndrome, assim, tem alguma consequência depois? Por exemplo, o Lipe, ele só não tem a mãozinha ou ele tem alguma consequência neurológica, intelectual? Tem alguma ligação Nada. ou não? Não Tem tem nada. nada. Só não Sim. tem a mãozinha mesmo. Eu até Aham. acho engraçado porque no começo ali, assim, naquela primeira semana, que foi muito uma loucura, né? Eu achava que o Felipe não ia fazer nada, não ia engatinhar, não ia, Sim. né, conseguir pegar as coisas. E hoje eu vejo que ele faz exatamente tudo o que uma criança da idade Sim. dele faz e até mais, porque aquilo Sim. lá, olha, Ah, pronta. ah. Pois é, só é seguir aí o perfil que vai ver o quanto ele apronta, né? Esses últimos Tô dias sempre eu tenho te mostrando. acompanhado bem de pertinho e aí eu vejo, assim, é bem interessante isso. E assim, o que eu gosto de observar também, Leti, assim, às vezes a gente não dá valor para uma mão que a gente tem, um dedinho que a gente tem, né? E diante de uma situação dessa, a gente vai vendo, oh meu Deus, como é que ele consegue fazer isso sem uma mão? Mas a pessoa vai se adaptando, né? E Ele se lembrar bem adapta. que ele nasceu sem uma mãozinha, né? Então, assim, para ele não sabe o que é ter duas mãos, né? Ele Para sabe o que é ele é ter uma. assim, para ele o normal é aquilo ali. Então ele aprende. Ele Exato. já pega a aguinha, daí já toma assim, ele pega Sim. duas bolinhas, vai apoiando. Ele faz tudo assim do jeito dele, mas ele faz tudo. E eu Uhum. sigo, né, outras pessoas mais velhas e eu vejo que eles fazem tudo e às vezes melhor que a gente, porque parece que eles dão mais atenção ao que eles estão fazendo. Pois é. E a sensibilidade, eu acho que aumenta, né, com isso também. É, pode ser. Justamente por talvez aumentar a observação, né? De ter um maior Uhum. cuidado. É. Deus Talvez, já eu faz tudo acho que perfeito, né? E faz a mente ali aprender daquela forma, né? Então, não. sim. Qual a idade que Ele ele está surpreende. hoje? Ele tá com 1 ano e meio. 1 ano e 5 meses Então, ele é uma criança de pandemia, né? de pandemia. Foi uma loucura, mas deu tudo certo. Até porque ele ficou 21 dias na UTI. Então, foram dias assim, olha, sofridos, mas deu tudo certo no final. Tá aí, né? Super saudável. Uhum. Que maravilha. E ele já está indo para a escolinha? Não, ainda não. Ainda não, né? Como eu fico em casa, eu resolvi deixar ele também, até eu prefiro, né? Aproveitar Uhum. bastante a fase. Pois é verdade. Quanto mais tempo a gente puder deixar, né, nosso filho com a gente em casa, tem os prós e os contras, né? Tem mães que precisam trabalhar fora que não tem jeito. Aí tem que botar em uma creche, botar em uma escolinha, não tem jeito. Mas o quanto você puder segurar para deixar o filho em casa, por conta, e ainda mais agora, a gente com tanto vírus novo que está aparecendo aí. Criança, quando começa a ir para a escola, começa a ficar mais doente do que o que já fica, né? Aquela É, criança que já fica doente na escola acaba aumentando mais, porque tem contato com outras crianças. Então, assim, o que a gente puder evitar, claro que é, quando chega com 2 anos e meio, 3 anos é o limite, então não tem jeito. Mas até lá, né? Eu mesmo segurei o meu até 3 anos, foi para a escola com 3 aninhos.
Mas, assim, é importante porque vai ter esse social, né, na escola. É bom. O Felipe, ele tem contato com as crianças da igreja, né? Que a gente vai Sim, todo sábado, daí lá tem um momento das crianças, aí ele já tem os amiguinhos dele. E as sim. minhas sobrinhas, amiguinhos, assim. Então ele tem um contato já, assim, com criança, né? Ele gosta Uhum. bastante. Você já passou por alguma situação, Leti, assim, de criança perguntar cadê a mãozinha do Felipe? Já Já, aconteceu isso? criança é o que mais pergunta, assim. Então a gente Aham. até meio que se acostumou, né? Mas uma situação engraçada que a gente passou foi com a priminha do meu esposo, que até hoje, assim, eu acho muito engraçado, que ela, a primeira coisa quando ela viu ele, ela falou assim, mãe, a mãozinha não cresceu. E aí, isso num mês, assim, né, que a gente foi lá mostrar ele e Aham. tal. Aí, quando a gente voltou, ela viu a outra mão, a mão esquerda. Dela, mãe, cresceu a mãozinha dele. Que ela viu, achou que tinha crescido, assim. Mas as crianças perguntam, a gente responde numa boa, porque elas têm curiosidade, elas não falam Sim. com, assim, Não maldade, é com né? maldade isso. Elas são curiosas. Não tem a mãozinha, tá dodói? Elas perguntam assim, né? Sim, E eu tento sempre responder de uma forma, é que eu vejo algumas mães assim que eu sigo e também que a gente tem um grupo, né, de mães com sim. crianças com a genética. Acho que voltou. Oi, Tá Leti. travando, eu não sei se é a minha internet. É isso, eu não sei. Estou perguntando ao meu esposo aqui, mas ele não está ouvindo. Moça, tá aí assistindo? Me diga aí. Pessoal que está aqui assistindo. Então, mas acho que agora voltou, Leti. Cortou, Voltou? voltou. Cortou quando você estava falando que você participa de alguns grupos. Acho que alguma mãe não gosta quando alguém comenta sobre que não tem a É, mãozinha, é isso? na verdade, o que eu tava falando é que algumas mães, elas criam uma certa fantasia para explicar para a criança que pergunta, Ah, né? sim. Sim, E elas entendi. falam, por exemplo, que ele foi um super-herói que lutou dentro da barriga e aí perdeu a mãozinha. Eu não gosto muito de falar dessa forma, porque eu gosto de explicar para a criança que é normal ter pessoas diferentes, porque ninguém é igual, Sim. né? Então, Isso. para mim, a genesia dele é apenas uma característica física. Então, ele não ter a mão é igual a criança que é mais gordinha, outra mais magrinha, a uma branquinha, Isso. moreninha, cada um tem a sua característica. Então, eu gosto de mostrar isso para a criança, que é normal não ter a Isso. mão, que é normal crianças nascerem com sem a mão, sem o pé, né? E Aham. eu explico assim, não tem a mãozinha, ele nasceu assim, mas sabia que ele solta pipa? Então eu tento Aham. mostrar sempre assim, que é normal, que tudo bem Sim, ele não ter a mão, sabe? isso Para mesmo. desde pequeno eles entenderem que existem diferenças, né? Que ninguém é igual. Verdade. E o quanto isso é importante, essa naturalidade, né? Porque criar historinhas também imaginárias assim, né? Eu acho que não é legal, porque quando ele crescer, aí vai ser aquela É, decepção, né? eu prefiro falar assim, explicar até para ele mesmo, né? Saber que é normal, tem pessoas que também não têm a mão, que igual a ele, Sim. e cada um tem o seu jeitinho, cada um é Do mesmo diferente. jeito que tem gente que não tem cabelo, né? É verdade. O vô dele, por exemplo, já tá ficando sem cabelo. Pois é. Eu falo sempre isso aqui em casa, né? Porque eu tenho Luana de 14 anos e tenho Luan de 7. E eu sempre gosto, falo muito sobre as diferenças, que eu acho isso fundamental, porque todos nós somos diferentes.
Olhe para o sim. seu cabelo, olhe para o meu, né? Então, assim, Exatamente. em tudo a gente é diferente, né? A gente pode ter algumas coisas parecidas, mas nós somos diferentes em si. Então, é É, interessante a gente poder falar sobre isso, ter essa oportunidade disso. E você vê que as crianças são o que mais perguntam, né? Mas sempre com as crianças. certeza tem muitos adultos que ficam curiosos, mas os adultos acabam se calando, né? Eles mais Isso, olham assim, né? É que isso, na verdade, o Felipe começou a mão, às vezes ele passa mais despercebido, assim, né? sim, Então, e o Felipe ele é muito simpático de ficar dando tchau, rindo. Então, quando a pessoa olha pra ele, na verdade, olha primeiro pra ele fazendo as palhaçadas dele, sim. rindo, dando tchauzinho, e depois que Aham. percebe a mão, aí acaba nem perguntando nada, assim, né? Então é tranquilo. Mas às vezes tem alguns olhares, assim, a pessoa olha, né, vê, mas ninguém fala nada. Só criança mesmo, Aham. criança pergunta. É. Porque a criança é a inocência, ela quer saber e pronto, né? É, e às Não vezes tem eu essa vejo questão de também maldade. que a criança pergunta e às vezes o pai quer que a criança fique quietinha, né? Aham, Porque fica com vergonha no caso. Mas é sim. normal, a criança vai perguntar e é bom ensinar, né? Ensinar sempre até em casa. Ó, filho, tem Aham, pessoas diferentes, é normal, isso. porque tu vai ver pessoas cadeirantes na rua com síndrome de Down, Isso. pessoas diferentes, então a criança tem que já saber lidar com isso também, né? Aham. E eu acho que um pai, diante de uma situação dessa, tem que aproveitar até a oportunidade para Pra falar isso, fazer, né? Para dar essa exatamente. aula das diferenças, né? Tem que aproveitar. Não, Eu acho que é a e melhor perguntar oportunidade. perguntar e dizer para não olhar, né? Eu sempre Sim, tento explicar, né? Se eu vejo a criança pergunta, eu ali já explico, né? pois é. Meu Deus. É, mas assim, é levando esse conhecimento que a gente vai fazer com que essa nova geração aí que vai chegando, né? Vai É, tendo maiores conhecimentos, né? É nisso que eu acredito, sabe? Que quanto mais conhecimento a gente leva, menos preconceito a gente vai ter. Eu uhum. acredito nisso. Eu acredito nessa história. Eu também penso nisso, né? Eu penso mais ali no futuro, porque até Ah, hoje a gente não teve nenhum problema com preconceito, né? Nada disso, né? Então, sim. mas a minha preocupação maior, digamos assim, é lá no futuro, com o Felipe, por exemplo, na escola, né? Mais Aham. adolescente, assim. Mas eu vou tentar ensinar em casa que ele é Eu perfeito do acho, jeito Led, que dele. quando a gente lida desde novinho assim, né? Eu acho que essa questão da Do aceitação aceitar. dele, né? Porque acontece isso, né? Quando começa a ficar adolescente, tem aquela questão de não se aceitar, né? Qualquer pessoa, qualquer É. adolescente E tem esse momento, né? não vai Mas ser assim, só quando a com gente ele, né? lida legal, Desde pequeno se lidar de uma forma natural, sim, sem preconceito, porque às vezes eu vejo assim que até os próprios pais têm um certo, não sim, preconceito, mas não tem aquela aceitação. E aí aceitação, é. eu acho que isso que prejudica lá na frente também, né? Uhum. Isso, eu acho que tudo é aceitação. Quando a gente tem uma boa aceitação, né? Seja lá qual for o diagnóstico, fica tudo mais fácil, né? E essa questão da criança, quando for crescendo, se aceitar, é muito mais simples, muito mais fácil, né? Eu também acho. Uhum. Olete, teve uma postagem que eu vi sua que você falou alguma coisa que o Lipe ele fez alguma cirurgia, não foi? Ah, Qual foi sim. a cirurgia que ele fez? Foi um outro diagnóstico? Como é que foi isso Esse aí? foi uma hérnia inguinal o nome, que é ali no Sim, saquinho. Ele tava com um mês e 20 dias, eu acho, quase 2 meses, assim. sim. E teve um dia que ele chorava, chorava, nada acalmava ele. E aí eu troquei a fralda, eu não percebi nada. Mas quando meu esposo chegou, ele tava muito nervoso e o banho acalma ele. Quem dá o banho aqui em casa é o Diego, né? O banho do Diego. Uhum. E aí a gente foi dar banho nele e tal. E aí, quando eu abri a fralda, o saquinho dele tava muito inchado e amarelo. Daí a gente Sim. correu, né, pro pronto atendimento e lá ele já meio que ficou internado porque tava encarcerando ali, eu acho que é o intestino que desce conforme ele chorava, né, e como ele tinha muita cólica, Uhum. ele chorava e aí forçava. Mas isso é muito comum em acontecer em prematuros, em meninos prematuros principalmente, porque não fechou ainda certinho ali o canal. Quando ele já nasce sem ser prematuro, é mais difícil acontecer, né? Com os prematuros é mais Uhum. fácil. E aí ele precisou fazer uma cirurgia para fechar. Daí foi os dois
ladinhos ali do... na verdade, é em cima, assim, meio que na virilha, sabe? E Sim. aí, com quase 2 meses, ele teve que fazer essa cirurgia. Mas também não Oh, tem meu nada a Deus. ver com a genesia, nada. Sim, Foi o que acontece mesmo entendi. com os prematuros. Uhum, tá certo. Meu filho que entrou aqui para me dar boa noite. Boa Ah, noite, meu amor. Deus te abençoe. Porque dia de live, ele quer me esperar para pra dormir. Aí eu dormir. já conversei com ele. Se você me esperar, vai dormir tarde, aí amanhã para ir para a escola é um problema. É, Aí já veio me dar boa noite aqui. Mas então, bora conversar um pouquinho sobre esse seu trabalho aí no Instagram, que eu confesso para você que eu tô super curiosa para saber algumas coisinhas e assim entender, né? Como é que você consegue? Primeiramente, eu já quero entrar assim, porque eu já vou fazendo logo um comparativo comigo. Como é que você consegue dar conta de tanto conteúdo no Instagram com um filhinho de 1 ano, né? Nessa fase aí bem claro. atenciosa, né? Que a gente precisa dar tanta atenção para nossos filhos, né? E aí, É como é que desafiador. acontece isso aí? É desafiador, né? Depois que ele nasceu, eu não consigo mais deixar minha casa muito em ordem, então essa questão de limpeza fica um pouco mais difícil. Mas eu tento me programar, né? Eu tô sempre ali pesquisando, vendo ideias, né, para estar Sim. fazendo todos os dias. E porque eu tento postar todos os dias, nem sempre eu consigo, então eu faço como dá, né? Aí às vezes o Diego chega, me ajuda e assim a gente vai fazendo, né? Às vezes deixo com a avó para conseguir criar conteúdo. Aham. É porque realmente é apertado, né? Eu vejo assim, eu para colocar alguma postagem, Leti, realmente é bem apertado mesmo, porque eu tenho outras demandas, eu tenho outros É, trabalhos, né? Então, assim, fica realmente super apertado. e é difícil, né? Que tu tem que ter ali uma criatividade, pensar no que Sim, vai postar, né? sim. E quando foi que começou essa questão, né? Porque o nome, por que esse nome, né? Dica de um recém-casada. Foi quando você casou? Conta pra gente aí Bom, como tudo começou. eu tinha acabado de casar e até quando eu criei, era mais o YouTube, assim. O Instagram não tinha Sim. os stories ainda, era só foto, né? E aí eu gostava muito de seguir essas meninas no YouTube, eu assistia bastante o conteúdo delas. E aí elas postavam também, às vezes, no Instagram. E aí eu vou criar uma conta Aham, só pra postar a evolução, assim, da casa, pra meio que ser um diário pra mim mesma, né? E aham, aí eu criei, bloqueei todo mundo que eu conhecia, então amigo, família, todo mundo era bloqueado no meu Instagram, porque eu tinha muita aham, vergonha, né? E aham, aí eu postava uma vez ou outra, não era sempre, até que começou a crescer o Instagram. Eu comecei a postar com mais frequência e começou a crescer. Bastante gente entrar e falar que tava gostando do que eu tava postando. aham, E aí, meu Deus, como assim, né? E aí eu comecei a fazer, me empolgar, comecei a fazer mais postagens, foi chegando mais gente. E aí, quando eu cheguei nos 20 mil seguidores, que eu comecei a tornar aquilo ali um trabalho mesmo pra mim, que eu comecei a ter parcerias, enfim. Aí eu fui obrigada a contar para as famílias e amigos próximos, porque começou a chegar algumas coisas aqui em casa e daí todo mundo, de onde é que é isso? Onde é que tu comprou, né? E aham, chegava assim, e foi bem numa época de Páscoa, daí eu ganhava alguns ovos, e aí eu pensava, meu Deus, não para de comprar esses ovos. Mas é que eu tava fazendo divulgação, né? E aí aham. eu tive que contar para a família, daí eu contei, desbloqueei eles, né? E aí foi onde eu comecei a perder um pouco essa vergonha, esse medo que eu tinha. E aí comecei a desbloquear todo mundo, disse, quem quiser seguir, segue. Até tive Sim. algumas pessoas falando mal, assim, né? Mas Sempre agora vai já tá, ter, né? agora também Infelizmente. já tá mais comum essa coisa de digital influencer, né? Então acaba que as Sim. pessoas respeitam mais, digamos assim. Mas foi assim que eu comecei. E o nome Dicas de uma Recém-Casada era porque eu era recém-casada que eu comecei. Nem sei por que que eu botei esse nome, mas foi o que veio na minha cabeça. Até E eu queria pegou, né? mudar. E pegou. O pessoal gosta. Pegou, gostou. Eu até queria mudar o nome, mas aí eu conversando com meu primo que é publicitário, ele falou pra mim, né, que com esse nome eu fiquei conhecida, então não valia a pena Sim.
eu trocar. E aí eu só botei lá, né, pra sempre uma recém-casada, porque é o que a gente deve ser, né? Sempre Aham, uma recém-casada. Quando a gente é recém-casada, a gente cuida com mais carinho da nossa casa, do sim. marido, né? Então a gente tem que tentar E ser assim, eu sim. achei interessante justamente esse comentário seu, né? Eternamente recém-casada. E eu falo muito aqui em casa, essa questão, né? Que eu sou eterno namorada de meu marido, né? Eu falo É. aqui, os meninos falam, você não é namorada, que eu digo que eu sou namorada dele. Você não é namorada, você é esposa. Eu falei, sim, eu sou esposa, mas eu sou namorada. Porque a gente tem que trazer isso. E eu achei interessante porque você colocou o recém-casada. Porque, de fato, quando a gente casa, quando a gente é recém-casada, a gente tem um olhar diferente para casa, para os cuidados da casa, né? Eu falo E isso aí, às por vezes, mim, vai se perdendo, né, isso ao longo dos anos. E não, né? A gente tem que cuidar com o mesmo amor que a gente cuidava lá no começo. verdade. Eu achei muito interessante isso. E contribuiu muito, assim, desde quando eu te conheci, para me melhorar. A gente tem sempre que se melhorar, né? É, Então, assim, por isso que eu acho bem interessante a gente estar seguindo pessoas, assim, que de alguma forma nos inspire. E assim, eu vejo que com suas postagens, por exemplo, assim, eu estou passando por um momento da minha vida que eu estou com muitas demandas. E a casa tem me deixado, eu tenho deixado de lado. E aí, quando eu vi algumas postagens suas, eu tive a oportunidade de refletir sobre isso. Por que assim, né? E uma coisa que eu achei bem interessante você posta os vídeos, né? Naquele maior amor, uma na cama, por exemplo. E é algo que eu já trouxe para minha vida, assim, quando eu acordo, eu preciso arrumar minha cama para começar. Eu preciso ver minha cama arrumada. Porque aham. a casa pode estar bagunçada. Mas quando você entra no seu quarto e você vê sua cama toda arrumadinha, te dá um gás diferente, né? Uhum. É, porque a cama bagunçada parece que o dia todo vai ser bagunçado, assim. Então, Sim. aqui em casa, às vezes fica bagunçada, mas a maioria das vezes eu já acordo e já arrumo. Já é uma coisa automática, assim. Uhum. E se a gente deixar também para depois, a gente acaba deixando, vai fazendo outra coisa, vai fazendo outra coisa. E Daí só já em tá na entrar hora no de dormir. quarto. Pois é. E meu filho pergunta isso, viu, Leti? Pra que arrumar cama todo dia, mamãe, se a gente vai dormir? Não tá errado, né? Mas aí eu falo pra ele, filho, imagine você chegar no seu quarto, o quarto tá todo arrumadinho, não é diferente quando ele tá todo bagunçado, aí ele mesmo responde. Então, assim, o quanto é importante a gente manter essa rotina de arrumar. E eu acho que a cama é o primeiro passo, assim, né? De você levantar e quando você estira ali, ó, o lençol, que você bota o cobre-cama, tudo direitinho, bota, ajeita as almofadas ali, o travesseiro, fica tudo. O visual é outro, né? A energia que vem pra gente é diferente. Então, vamos começar pela cama, né? Já é um primeiro passo. E assim, Lei, como você falou aí, né? Depois do Felipe, como é que foi essa questão de rotina de arrumação, né? Porque você de fato gosta dessa questão de casa arrumadinha ou é só por conta profissional mesmo, né? Por conta Não, do seu trabalho? eu gosto. Depois, quando eu morava com minha mãe e com meu pai, eu não gostava, mas depois que eu Sim, casei, foi uma coisa que eu gostei bastante. Sempre gostei, né? De deixar sim, tudo organizado, bonitinho. E depois que o Felipe nasceu, foi uma coisa difícil pra mim, porque eu não estava conseguindo dar conta, né? Aí eu meio que deixei um pouco de lado para não me estressar, foquei mais no Felipe. sim. E é agora que daí ele começou, antes, né, de engatinhar e tal, aí foi aonde eu consegui voltar, assim, a me organizar melhor. E agora eu tô conseguindo mais, assim. Consigo também deixar ele, às vezes, com meus pais, né? Pra eu conseguir dar uma geral aqui. Então ficou mais fácil agora que ele tá maiorzinho. Mas quando ele era bebezinho, tava bem complicado. Uhum. Eu imagino, porque assim, a gente tem as demandas, né? Por exemplo, seu trabalho, que é online, que é Instagram, manter tudo atualizado ali, conteúdo, dar conta de casa, né? É comida, é passar roupa, é lavar roupa, é fazer isso, fazer aquilo, né? Aquela questão de limpeza. Você faz tudo isso sozinha ou tem alguém por trás aí das câmeras que a gente não vê que te ajuda? Como é esse suporte aí? Geralmente é eu que faço tudo, né? A minha ajuda é geralmente a minha mãe e meu pai que ficam com o Felipe para eu conseguir dar conta. Ou o Diego também me ajuda, né? Às vezes o Sim, Diego
passam ali o aspirador, limpa. Porque geralmente alguém fica com o Felipe para eu fazer, né? Então, Sim, que o Felipe tá em primeiro lugar aí, né? alguém tem que cuidar dele, porque ele adora um aspirador, então se eu ligo o aspirador, ele vem correndo atrás. E então é assim, um passa o aspirador, lava a louça, né, junta os brinquedos, lava o banheiro e vai fazendo assim aos poucos, né? No começo eu tive a ajuda da minha sogra, ela vinha aqui uma vez na semana e fazia uma faxina pra mim, ali quando o Felipe era pequenininho, né? Mas agora eu Sim. tenho que me virar sozinha. Uhum. Agora ele já pode ficar brincando enquanto você tá limpando, tá ajeitando, né? Nem sempre Vai ele fazendo essa quer. dinâmica. Às vezes ele parece que ele tem um assim, a mãe vai limpar, não vou deixar, né? Deixa ela aqui comigo. Aí ele não chora, quer atenção. Uhum. Parece que vai adivinhando, né? Que não Não, tá eu podendo. levanto para lavar uma louça, ele já vem atrás chorando. Parece que não quer que eu me vê trabalhar. Uhum. Mas eu achei interessante uma cadeirinha que você tem, né? Uma cadeirinha de madeira, que aí Ah, é a ele torre. tem vários formatos, né? Aquela cadeira é a torre, né? É a torre de aprendizado, que daí põe ele em cima e ele vai ajudando ali da forma dele. E, porque aí vai dando até esse suporte para você. Você tá ali É, vendo o que é que ele tá fazendo, ele tá quietinho ali e você vai estar fazendo. Isso é é, importante, né? vai Porque fazendo a gente ali. já bota para trabalhar. Eu já desde pequenininho. Isso é importante, porque ele vai criando até essa autonomia, a responsabilidade de estar fazendo as coisinhas ali, né? Do Os jeitinho dele, brinquedos. mas vai estar fazendo. Os brinquedos antes dele dormir, eu sempre tento fazer com que ele me ajude a guardar. E ele adora, né? Porque daí a gente vai jogando, a gente faz uma festa, assim. Sim. Eu vi você colocando isso, Leti, até algo que eu coloquei aqui para a gente conversar, né? Sobre a regrinha dos 15 minutos. Conta Ah, pra gente aí. Que criatividade foi essa, mulher, que eu amei. Tô trazendo isso pra minha vida, mas tá apertado, viu? Trazer essa regrinha aqui. eu sempre tentei dormir com a casa organizada, porque quando eu gosto de dormir, na verdade, né? Então eu sempre gostei de dormir até tarde. E aí eu acordava às vezes e era tudo aquela bagunça, tinha que organizar tudo antes do almoço. E aí eu decidi Sim. que não, que eu ia começar a organizar tudo à noite, para quando eu pudesse dormir um pouquinho até mais tarde, e quando eu acordasse as coisas estivessem mais em ordem, e aí não ficava tudo atropelado, né? Então, antes de dormir, a gente faz aí a regrinha dos 15 minutos, lava a louça, né, da janta, arruma ali a cozinha, deixa em Sim. ordem. Os brinquedos do Felipe eu junto, deixo tudo arrumadinho também. E aí vou deixando tudo em ordem, assim, né? O que tiver jogado eu arrumo, coloco no lugar, pra quando eu acordar as coisas estar organizadas. Daí eu só arrumo a cama, né? Uhum. Realmente, essa regrinha eu acho fundamental. E eu tô nessa questão de criar esse hábito. Porque às vezes, assim, por exemplo, hoje, eu tô aqui fazendo live, né? Aí meu marido já lavou os pratos, os meninos já jantaram, nem sei se ele já jantou, às vezes ele me espera para depois da live. Aí acaba o quê? A pia, aí eu já saio daqui já com sono, aí já quero dormir. Aí a pia já fica cheia de prato, né? Então, assim, aí vai acumulando. Aí amanhã tenho que acordar mais cedo para Dá poder uma pausa. lavar os pratos da noite, para poder preparar o café. Aí É, já fica aquela agonia toda, né? Então, assim, eu tenho um marido que ele faz mesmo, né? Então, assim, só que tem dias que ele tem outras demandas, ele não faz, aí fica lá pia. Alguém tem que fazer, ou eu ou ele, né? uhum. Então, assim, essa regrinha eu tenho colocado em prática. E quando eu vi, assim, esse nome, regrinha dos 15 minutos, é exatamente isso. O suficiente para a gente arrumar ali a sala, É, dos brinquedos, dos cadernos que fica, os livros que ficam espalhados, né? Então, para a gente poder rapidinho. dormir e ver que a casa está organizada. Eu gosto de dormir, é uma paz. Então, eu geralmente faço isso quando o Felipe já vai dormir, né? Aí ele vai, dorme, eu vou lá e rapidinho arrumo tudo. E aí eu também tiro um tempinho pra mim, deito no sofá, vou descansar e com Sim. tudo em ordem. Aham. E é uma delícia, a sensação da casa é outra, né? Quando a casa está arrumada, Eu tá amo tudo casa arrumada. ajeitadinho, tudo no seu lugar. Eu tô me Eu gosto. inspirando tanto, Leti, com o seu perfil que você não tem noção, mulher. Ah, fico feliz, né? E meu marido tá aqui assistindo, viu, amor? Siga aí, ó, Letícia, dica de um recém-casada, porque serve pro marido também, pra Verdade, gente a poder gente se tem que ajudar. inspirar. Pois é. E assim, porque a gente precisa se inspirar
para a gente poder trazer para nossa vida, né? A gente não precisa ser igual a Letícia, né? O que eu sempre falo assim, a gente não precisa ser igual, mas a gente precisa se inspirar em alguma coisinha trazer para A nossa gente sempre se realidade, inspira em né? algo, né? É isso Pois aí. é. E de antemão, eu já deixo aqui o convite para as pessoas que estão nos assistindo aqui, para fazer parte do projeto Descoberta do Diagnóstico, e eu poder falar um pouquinho que o projeto Descoberta do Diagnóstico, a gente convida pessoas para poder estar aqui falando uma situação da sua vida, né? A Letícia trouxe aqui o Felipe, né, que nasceu com a genesia de membros, né? Ele não tem a mãozinha e tá tudo bem, né? É, Mas a gente poder mostrar esse momento que a gente recebe um diagnóstico, ou de um filho, ou do nosso próprio diagnóstico, né? Porque é tudo muito assustador quando a gente sai da rotina, sai do padrão. Mas depois a gente vai vendo que é tudo natural, quando a gente aprende, e a gente vê que não é bicho de sete cabeças, como a gente imaginava antes. Tudo que é desconhecido assusta, e é importante a gente falar sobre isso. E que nosso projeto não é só a gente ficar falando do diagnóstico. A Letícia, ela tem esse perfil que eu acho super interessante a gente compartilhar, né? E até inspirar outras pessoas. Às vezes tem muita gente que não sabe que caminho levar, né? O que eu quero fazer? Eu quero fazer alguma coisa no Instagram e eu não sei o quê. Então, assim, olha para si e vê o que é que você se identifica. A Letícia sempre gostou de casa arrumada. E por que não ela inspirar outras pessoas a arrumar casa? Então, o que é que você gosta de fazer, né, Leti? Então, assim, a gente precisa saber disso cada uma. É olhar para si e ver assim, o que é que eu gosto de fazer? Eu confesso a você que antes de eu começar com esse projeto de Descoberta do Diagnóstico, eu estava meio que perdida, assim, né? O que é que eu quero para mim? E aí eu comecei a ver que a inclusão, esse acolhimento, fazia parte de mim. Isso me encanta. Poder acolher uma mãe, sabe? Poder acolher um pai, poder acolher uma família. E mostrar que está tudo bem, que essa angústia, que esse medo, seja lá qual for o diagnóstico, assusta, mas que depois a gente tira de letra, né? É igual comigo aí, ó. Eu não sou muito de arrumar casa, mas quando a gente vai criando esse hábito, eu gosto assim, a minha mesa de trabalho é toda arrumadinha, minhas gavetas são arrumadinhas, né? Meu guarda-roupa é mais ou menos. Mas assim, a casa, eu, sabe, deixo um pouquinho de lado, assim. Mas eu quero trazer isso pra mim. E é gostoso, né, a gente ver nossa... Eu gosto de ver a casa arrumada, mas eu não gosto muito de arrumar, não. Meu marido aqui que é melhor nisso. Aí aqui, ó, tem muito comentário aqui, Leti, eu não tô conseguindo nem acompanhar. Mas eu peguei uma aqui, ó, assada. É Sada, acho que é assim, Sada Benter botou, adoro quando ela arruma a cama. Pois é, não é ótimo? Ela lá arrumando a cama, ainda bota assim, bem rapidinho pra gente ver. Oh, meu Deus, que maravilha que é quando joga ali o cobre-cama. Parece que é tudo simples, tudo facilzinho, assim, né? A gente assistindo de fora é uma delícia. Até anima daí a arrumar também. Pois é. É importante a gente poder ver isso e vai se inspirando mesmo. E assim, já que eu falei aí desse vídeo rapidinho, e ainda tem essa questão das edições, né? Como é que você faz essas edições? É você mesmo que faz? Eu edito direto do celular, tem um aplicativo, aí eu vou editando. O meu celular ele grava já rapidinho, né? E aí eu só Sim. edito ali depois no próprio celular mesmo, tem um aplicativo, aí a gente se vira. Aham. Pois é. Aí como é importante esses aplicativos, né? Eu não Ajuda vivo muito. sem também. A gente precisa deles, né, Led? Porque senão, meu Deus, como é que a gente faz as coisas? Não, E tem que olha que eu sei ter. muito pouco, assim, sabe? Eu mexo muito pouco, assim, mas o que eu faço já me ajuda muito. Porque se a gente tiver que depender de uma pessoa para poder fazer nossas edições, fazer isso, fazer aquilo, E o meu tem que ser meio que na hora, assim, né? Eu arrumei a cama já postar, então, porque é do meu dia a dia, né? Então eu sou obrigada sim. eu mesma me virar ali e postar. Já aconteceu algum momento que você está aí arrumando a cama, estou me preparando para fazer uma postagem, e aí pronto, tem que largar ali porque Felipe acordou, Felipe fez isso, fez aqui, tá com fome. Direto, hoje aconteceu isso, eu tava mostrando eu organizar ali a cozinha. Eu só terminei de organizar a cozinha, Felipe acordou. Aí eu já mudo o foco, né? Daí já mostro ele aprontando e quando Sim. dá eu volto a fazer de novo. Uhum.
Mas o interessante é que seu público pede isso também, né? Porque o Felipe faz parte do seu dia a dia, É, né? na verdade, ele roubou total a cena. Agora só pedem ele, né? É só Felipe, só dá Felipe. Teve alguém aqui que perguntou, cadê Felipe? Ah, o Felipe tá lá com o pai dele agora, senão ele não para quieto. Pois é, teve gente aqui que já perguntou aqui pelo Felipe aqui. Eu não estou conseguindo dar conta aqui dos comentários. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, faço agora, porque o que passou eu não consegui dar conta. Foi muita gente entrando aqui, mas enfim. A Nath Bueno está aqui presente, ela tem paralisia cerebral, faz parte do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Beijo, Nath, uma mulher de autoestima lá em cima. E está aqui dizendo que o aniversário dela é 13 de junho. Maravilha, Nath. Dia de Santo Antônio, né? Aqui na minha terra comemora Santo Antônio. Festa grande aqui, né? Mas enfim, que maravilha, Led, conhecer um pouquinho mais da sua história. Já deixo aí o convite, né? Para as pessoas que quiserem estar compartilhando um pouquinho do seu conteúdo, da sua história, né? Do seu diagnóstico, do seu momento de susto e como você ressignificou. Que isso é tão importante, né? A gente poder mostrar que a gente ressignifica, que naquele momento que a gente recebe o diagnóstico ali é assustador, mas que depois passa. E depois a gente tira de letra. Que diagnóstico foi esse que me tirou do meu padrão ali? Mas depois a gente toma de novo, né? Nosso ritmo de vida e tá tudo bem. Exatamente. É. Não é assim? Uhum. E como Pra é mim que foi para foi. a família? E como é que pra- foi para a família essa aceitação? Eles também aceitaram. A gente contou assim, logo que a gente descobriu, já contamos, né? E Hum, numa boa, todo mundo aceitou, sim. Ele é muito mimado, assim, bem folgado. Foi muito tranquilo para todo mundo, assim. Ninguém assim questiona, fala, todo mundo só sim, acolheu e nada. Assim, eu já vi casos, né, da avó não aceitar, de ter vergonha, porque sim. nesse grupo, né, as mães acabam falando um pouquinho, mas aqui não teve isso, não. Aqui todo mundo acolheu, foi muito, muito de boa. Uhum. Pois é, porque assim, tem essa questão da família, né? E quanto isso é importante. E ajuda a gente também, né, Leti, nessa questão, Exato. até de como se comportar diante da família. A gente tem muitos casos aqui dentro do projeto que as pessoas falam, né, que a família não aceitou, que muitos casos até de pais que abandonam os filhos por conta da deficiência. Não interessa qual seja a deficiência, mas assim, sempre tem pais que abandonam, né? Então, assim, é sempre interessante a gente poder falar sobre essa questão da família, né? O olhar da família. É Claro que o bem importante é o olhar da gente, pai e mãe, né? a família aceitando, porque na verdade eu digo que eles não têm que aceitar nada, né? Porque ele veio Sim, assim e pronto. Não isso, exato. tem. Mas assim, no começo é difícil porque tu idealiza, né? Ou, como é que eles dizem? Sim, Filho perfeito, então, neto perfeito. E aí acontece isso, é assustador no começo, mas hoje, assim, a gente já ele até esquece que ele não tem uma mãozinha, assim. aham, Mas pois é. com o apoio da família é tudo mais fácil, né? Fica tudo mais tranquilo. Eu descobri a síndrome de Down de Luana na gravidez, né? Como eu falei. E assim, algumas pessoas falavam para mim assim, Luciana, ainda tá tempo. Ore, se ajoelhe, que ainda você consegue mudar esse quadro. Eu falei, meu Deus do céu, eu já tô tão aceita, assim, tão certa de que minha filha vai nascer com síndrome de Down. Eu já estava tão feliz, porque assim, no dia que eu recebi o diagnóstico, foi susto total. Mas naquele mesmo dia, eu já acolhi minha filha, sabe? E não tive mais momento de desespero, momento de angústia, né? Eu fui investigar e querer entender cada vez mais. Então, assim, Super teve importante. pessoas que falavam isso pra mim, né? Então, assim, tá tudo bem, gente, assusta na hora, mas depois passa, né? Aqui foi assim também, né? Foi aquela noite que eu fiquei ali mais assustada, mais querendo Sim, os porquês. Mas outro dia, quando eu fui ver ele daí lá na UTI, né? Que foi o momento que eu vi, pude pegar ele, ver como é que era a situação. Ali
parece que, pronto, aceitei, olhei pra ele. Ele é, ó, eu achava a coisa mais fofa, mas hoje eu olho as fotos e, meu Deus, parece um ratinho. Mas eu achava a coisa mais lindinha e dizia, ai. É isso mesmo. Então, pra mim, aquilo ali foi nada, né? Pra mim, é uma característica física e apenas isso, sabe? Não muda pra ele ainda assim. Ele vai ter uma certa dificuldade em algumas coisas, mas pra ele vai tirar de letra na maioria das Uhum. coisas, assim, né? Algumas dificuldades ou não, viu, Leti? Às vezes a gente acha que vai ter determinadas dificuldades, pode ser que para ele aquela dificuldade, né? Às vezes no nosso olhar é uma dificuldade, mas para ele nem seja, né? E eu acho que vai ser assim, porque pelo que eu vejo, assim, né, que ele faz Sim. tudo que uma criança da idade dele faz, e eu digo que ele apronta todas, Uhum. até, olha, Pois, escala as coisas, quer subir pelo escorregador, ele quer subir logo pelo escorregador mesmo, sabe? Faz a bagunça dele. pois é, e tá certo. E é bem assim, né? Criança nessa idade é bem assim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tô vendo você falando aí, gesticulando. A gente conversou um pouquinho aqui sobre o diagnóstico do LIP, né? Falamos aí do seu trabalho aqui no perfil e já convido quem ainda não está seguindo a Letícia, seguir aí o perfil, né? Dicas de um recém-casado e conhecer um pouquinho mais de perto desse trabalho. E quem tiver interesse, né, em poder contar a sua história, tiver alguma história de diagnóstico, me segue aqui no meu perfil. Cada semana eu tenho histórias diferentes, tá? São diagnósticos completamente diferentes. Hoje, aqui com a história da Letícia, é um diagnóstico que a gente nunca teve, né? A genesia de membros eu não conhecia, era desconhecido isso para mim, né? Já vi alguém assim, mas não sabia nem que nome era esse, não sabia nem esse nome, né? Que tinha esse nome. Então, assim, é interessante a gente saber conhecer cada vez mais. E eu tô vendo ela falar aí das dicas de recém-casada, de arrumar casa, de lavar banheiro, de lavar prato, de fazer isso. Mas, gente, olha as unhas da mulher. Isso é Ah, unha de mulher que faz tanto serviço de casa. é que essa daqui é aquela de vidro, daí dá pra fazer. Aí é Eu tranquilo, essa mesmo. não quebra. Aí mantém sempre linda, né? Sim, é só assim, né? Porque senão não tem como. Minha filha, não... olha eu que não me acostumo de unha grande. É sempre assim. Aí eu nunca faço unha. É Eu raridade achei fazer que eu também unha. não ia acostumar, mas como diz, a gente acostuma a ficar bonita, a gente quer. Pois é. É só dizer assim, não, eu vou começar, né? Aí eu vou começar e coloca. Aqui em É. casa, a vaidade aí nas unhas é mais pra Luana. Minha filha, se deixar, ela vai querer ficar sempre de unha grande, Ah, né? Bem vaidosa mesmo. que É sempre legal. assim. Mas que maravilha, Leti. Estou muito feliz em ter você aqui em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico, né? Trazendo assim assuntos diferentes do que a gente está acostumado a trazer aqui. Seu trabalho é lindo. Continue porque inspira, né? E assim, eu gosto sempre de estar falando que muitas pessoas às vezes não sabem, né? Que direção tomar da vida. E assim, qual é de fato a nossa missão de vida? E a gente precisa parar, olhar para dentro e começar. Eu tenho certeza que você precisou começar para esse perfil, né? O seu canal no YouTube, que eu vi lá algumas postagens também. Mas assim, é interessante a gente começar, porque quando a gente começa, Deus vai dando direcionamento para a nossa vida, né? Por onde é que a gente tem que ir? Qual é a nossa missão de vida? E eu falo uma coisa, por experiência própria. Quando as coisas não estão dando certo na nossa vida, é porque o caminho que a gente está diferente do que realmente é nosso propósito. Né? E a gente precisa olhar para isso. E olha que interessante tá o perfil da Letícia, né? É um perfil que inspira. Eu, Luciana, não tenho perfil nenhum para isso, né? Para estar fazendo um conteúdo desse jeito, mas eu gosto de assistir, porque isso nos inspira, sabe? Eu estou precisando muito dessa regrinha dos 15 minutos. Para mim, de tudo aí, o que para mim está sendo mais importante hoje, e é um hábito que eu estou trazendo para minha vida, é essa regrinha de 15 minutos. E vou te dizer, fale mais sobre essa regra, viu? Porque muitas pessoas precisam. Então já deixa a dica aí, a dica da Luciana Gomes com amor. Grave mais, faça mais conteúdo falando sobre essa regrinha dos 15 minutos, porque é importante, né? É Pode importante deixar. para a nossa vida. Tá certo? Estou muito feliz e já deixo o convite aqui, gente. Quem quiser vir fazer uma live comigo,
falar um pouquinho do diagnóstico do filho, do seu próprio diagnóstico, como você ressignificou isso, me chama no privado aí no direct que a gente vai conversar, tá bom? E eu quero fechar essa live, Leti, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas, né? Já que a gente falou isso aí sobre missão de vida, sobre pessoas que às vezes estão perdidas, né? Queria que você falasse um pouquinho, assim, deixar uma mensagem para essas pessoas que estão sem rumo, né? Sem Eu rumo, acho que assim, sem direcionamento, né? Você deixa uma mensagem final aí, porque a gente sempre finaliza com a mensagem voltado para as pessoas, né, que recebem o diagnóstico. Mas bora fazer diferente hoje. ah, Eu acho que pelo seu perfil aí, né, por tantas dicas que você deixa, que você deixasse essa mensagem para que as pessoas possam se inspirar e de repente se encontrar, né, em sua missão de vida, em seu propósito. a dica que eu dou é assim, se você tá com vergonha, né, com medo do que as pessoas vão pensar, porque era o que eu tinha esse receio, né, do que as pessoas vão Sim, pensar, é não ligar pra isso, sabe? Se tu tá com vontade de fazer algo, faz, não fica pensando, ai, o que fulaninho vai pensar, o que vão dizer de mim? Porque na verdade não vai mudar nada na tua vida, né? Como eu fiquei com muita vergonha, bloqueei todo mundo do meu Instagram pra nada, porque falaram mesmo, eu tenho lá 20 mil seguidores, falaram que o que eu tava fazendo era fútil, mas hoje é uma das minhas rendas. Então, se eu tivesse sim, ficado pensando nisso, hoje eu não teria tantos seguidores quanto eu tenho hoje, não seria meu trabalho. Então, eu acho que a gente tem que parar de ficar pensando no que os outros vão falar sim. e seguir e fazer, porque só assim a gente tem que dar o primeiro passo para começar, senão a gente não Uhum. consegue seguir no nosso objetivo, né? Verdade, perfeito. Hoje sua renda financeira é exclusivamente do Instagram? Ainda não, mas um dia, se Deus quiser, vai Sim, ser. Mas pois é. para mim, a Tá no minha caminho, renda né? é o meu trabalho, né? Mas meu esposo também tem um trabalho dele. Sim, sim. Pois é, e é o caminho, né? O caminho. As redes sociais estão aí, e assim, eu sou muito grata pelas redes sociais, porque nos conecta, né, com tantas histórias, com tantas pessoas, que assim, imagine, como é que a gente estaria conectada aqui? Você é de Santa Catarina, não é isso? Isso. Pois é, eu sou da Bahia. Imagine, né? Estou aqui de Salvador. Então, como é que a gente iria se conectar se não fosse através das redes sociais, né? Como é que eu iria me inspirar, gente, a arrumar minha cama, ter esses Ah, 15 minutos aí antes de dormir, arrumar aqui um pouquinho. Não precisa arrumar a casa para ser uma faxina, mas é colocar aquela baguncinha em ordem, para que quando a gente acordar, a casa esteja arrumadinha, né? Ou então, quando a gente acordar de madrugada para ir no banheiro, a gente chegar na sala e ver a sala arrumadinha. não pensar nos brinquedos. Pois é, imagine, né? Então, assim, uma delícia. Beijo grande, Leti. Gratidão por fazer parte do Obrigada pelo projeto Descoberta convite. do Diagnóstico. Estou muito feliz em conhecer um pouquinho mais da sua história. Vou continuar te seguindo aí, tá? Me Obrigada. segue aí também para você poder conhecer um pouquinho mais de outras histórias, outras Já tô deficiências, seguindo. porque no decorrer da vida a gente vai ver muitas situações e a gente precisa estar preparada, né? E a gente precisa conhecer mais e mais, né? Cada vez mais outras deficiências, né? E assim a gente vai, com certeza, se libertar aí do preconceito, do capacitismo, que as pessoas têm muitas vezes por falta de informação. E a Exato. gente, como pai, como mãe, está aqui para orientar, tá É bom? verdade. Beijo, obrigada. Beijo, meu amor. Tchau, tchau, gente. Vai Tchau, seguindo a tchau. gente aí. Beijo, tchau, boa noite. Boa noite.